Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 16, tá? Aquela aula de revisão para a recuperação, ou seja, aquela aula para você que vai fazer aquela última prova, né? Não entendeu direito o conteúdo, gostaria de ver um pouco mais detalhado, estudar ali um pouco mais. Essa aula é para isso, é para revisar esses conteúdos para a sua avaliação de recuperação. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, na aula de hoje nós vamos estudar isso aqui, ó. Manda na tela. Falaremos aí grandezas e unidades de medida, né? Da aula 16 lá, né? Grandezas e unidades de medida. Movimento uniforme, aqui, ó, da parte 2. Movimento uniforme da parte 2 e da parte 4. Movimento uniformemente variado e queda livre. Ainda falaremos sobre grandezas e unidades de medida, transformação de unidades, comprimento, massa e tempo. Então vamos lá, unidades de comprimento. Do maior ao menor temos que o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, ou seja, a unidade de medida é o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então assim, o que muda? A unidade de medida é o metro, mas aí conforme eu vou aumentando os números, eu vou tendo o deca, o hecto e o quilo, né? Conforme eu vou aumentando. Então vai sendo 10, 100 e 1000. E aqui, conforme eu vou diminuindo, eu vou ter aqui ó, o deci, o centi e o mili. Ou seja, aqui eu estou dividindo por 10, aqui eu estou dividindo por 100 e aqui eu estou dividindo por 1000. Tá? Então assim, dentro de física, quando a gente fala de unidades de medida, a física ela trabalha unidades de medida de comprimento, né? De massa, de tempo. Então, em se tratando de comprimento, vai ser o quê? Em metros. Em se tratando de massa, é o quê? Quilograma, tudo bem? Em se tratando de tempo, vai ser o quê? Segundos. Para cada unidade dessa aí de comprimento, tempo e massa, para valores muito grandes, você vai usar aqueles prefixos lá, né? Que vai acompanhar o 10, ou 10 ao quadrado, ou 10 ao cubo. Ou ainda, para valores muito pequenos, tu vai ter 10 a menos 1, 10 a menos 2 ou 10 a menos 3. Por isso que você vai ganhar os prefixos, aqueles prefixos que estão na tabela. Vamos lá, pessoal? Continuando, então aqui, ó, uma simbologia, né? Ó, só o M minúsculo, metro. Aí você vai ter aqui o decâmetro, tá? Você vai ter o hectômetro e o quilômetro, uma simbologia. Aí aqui ele vai diminuindo, ele vai ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Perceba que o M, que é o do metro, ele está sempre presente do lado direito, tá? Sempre presente do lado direito. O que vai ser adicionado é essa letrinha aqui, ó, que está sendo modificada do lado esquerdo, tudo bem? Ela que vai dar o significado daquele prefixo. Então, em se tratando de massa, ó, você vai ter o quilograma, né? A unidade de massa. Mas o quilograma, aqui é mais 3, mais 2... Aqui mais 1, aqui menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 3. Em se tratando de massa, você vai ter o quilograma, tá? Para a medida de massa. Quilograma vai ser o quê? 1000 gramas, ou seja, 10 elevado à terceira, né? Gramas. 10 elevado à terceira gramas é o quê? É 1 quilograma, ok? Então, você vai ter prefixos 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 1, que vai ser o próprio grama, aí você vai ter o decigrama, 10 a menos 1, o centigrama, 10 a menos 2, e o miligrama, que é o 10 a menos 3 do grama. Tudo bem? Dando sequência aqui, a sua unidade de tempo, aí aqui em se tratando de tempo, vamos ter aqui, o dia, ele vai ter o quê? Se você for converter dia para hora, você vai multiplicar por 24, hora para minutos, é só você pensar, uma hora tem 60 minutos, então você multiplica por 60. Se no enunciado você quiser multiplicar minuto para segundo, você vai multiplicar por 60. E eventualmente, se você precisar trabalhar de segundos para minutos, converter, aí divide para 60. Ah, eu tá em minuto, eu quero trabalhar em hora, divide para 60. E se a questão estiver te dando uma quantidade de horas para você converter para dias, você vai dividir por 24, tá? Então essa ordem aí, nessa tabela, a questão de somar, né? Ah, eu vou multiplicar por 60, vou multiplicar por 24, ou vou dividir. O que vai definir se tu vai multiplicar ou dividir está na sequência que você quer trabalhar, certo? Qual que é a unidade que tu quer trabalhar.
Então, uma determinada conversão exige que você multiplique. Ah, eu quero o caminho contrário agora. O caminho contrário é o quê? É dividir pelo valor, tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Hora de recuperar, né? Vamos lá, então. Você vai ter aqui a primeira questão, aqui, ó. 5 quilômetros, ele vai ter o quê, pessoal? Ó, quantos zeros aqui, ó? 5 seguido de 3 zeros, ele vai ter o quê? 5.000 metros, né? Porque o quilo é 10 elevado à terceira. Então, 5 quilômetros é 5 vezes 10 à terceira do metro, ou 5.000 metros. 36 decímetro vai ser o quê? Vai ser 3,6 do metro, tá? Então, você vai ter 3,6 do metro. 2,5 aqui, você vai ter o quê? Olha só, 25.000 centímetros. Por quê? Vamos apagar isso aqui. Você vai contar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 casas. Aqui, ó. Então, você vai ter 25.000 centímetros. Ou seja, você tem uma tabela de conversão, né? Daqui para cá, você vai adicionando o número de zeros. Aí na aula 5.1 falamos aí sobre o movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, conceito de distância, velocidade e tempo. No caso do movimento uniforme, ele vai se caracterizar o quê, pessoal? Por ter velocidade constante, tá? Então aquele movimento que você permanece com aquele valor de velocidade, não vai ser mais do que ele, não vai ser menos do que ele, não tem aceleração no movimento, correto? Então ele vai caminhar distâncias iguais em intervalo de tempo iguais. Vamos lá, vamos nessa. Então aqui, distância percorrida, né? Vai representar por letra D. O tempo gasto no percurso pelo T. A sua velocidade média vai ser constante, vamos representar pela letra V. Então aí existe uma relação matemática que vai ser assim, ó, a distância percorrida vai ser a sua velocidade média multiplicada pelo intervalo de tempo, tá? Então essa equação você vai trabalhar somente quando estivermos falando de movimento uniforme, tá? E aí também existe uma equação que é a função horária do movimento, vai ser o quê? Posição final, posição inicial, vezes velocidade, ó, mais velocidade multiplicada pelo tempo, tá? Então a equação de cima, ela trabalha só o deslocamento, a velocidade média e o tempo, enquanto que a segunda equação, ela trabalha as posições, né? Posição final, inicial, velocidade e tempo. Então vamos lá, pessoal. Questão 2 aqui, hora de recuperar. Um móvel parte de um ponto A, aqui ó, partiu de um ponto A, sobre uma trajetória e vai até uma posição B, aqui a posição B. Em seguida, retorna para C, tá? Então retornou para C. Observe a figura e responda o que se pede. Então, na letra A fala aqui, ó, qual é a distância percorrida de A até B? Então, analisando aqui, ó, em A ele está em quanto, B ele está em quanto? Qual foi a distância percorrida? Então, vamos pensar aqui, ó. Percebemos que no ponto A, o móvel está na posição menos 20, dá uma olhada aqui, ó, menos 20, tá? E em B, ele está na posição 80, dá uma olhadinha aqui, ó, 80. Ah, então ele saiu do menos 20 e foi até o 80. Então, o seu deslocamento, ΔD, vai ser a posição final menos posição inicial. Então, vai ser 80 menos, ó, esse menos é daqui, ó, menos, aí agora do valor, menos 20. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, ficou 80 mais 20. Logo, o deslocamento dele de A para B foi de 100 km, tá? Foi o deslocamento. Na letra B se pergunta, qual é a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até o instante T3? Ou seja, quanto que ele andou indo de A para B e depois retornando aqui de B para C. É isso que ele está perguntando. Então vamos lá. A distância entre T1 e T2 já foi calculada, né? Na questão A, na letra A, porque lá nós encontramos 100 km. Perfeito. Agora é só calcular a distância de T2 até T3 e somar. Então olhando aqui, ó, de T2 a T3, eu vou ter o seguinte. A posição final dele é T3, que ele está onde? No 40, está aqui. E a posição inicial dele aqui, partindo de B, é 80. Então ficou 40 menos 80, que vai nos dar menos 40. Em módulo, aqui ó, em módulo, esse valor fica positivo, vamos ter o quê? 40 km. Logo, a distância total dele percorrida foi a distância que ele percorreu de A até B,
mais a distância que ele percorreu de B até C. Então é 100 mais 40, o que nos fornece um deslocamento de 140 quilômetros. Então vamos lá. Na aula 10.1 falamos aí também de movimento uniforme, conceito de velocidade média, determinação gráfica da distância, determinação gráfica na velocidade média. Então assim, a velocidade média, se uma moto em uma viagem percorre uma distância de 560 quilômetros e essa viagem durou 8 horas, você provavelmente, e muitas outras pessoas diriam, a moto desenvolve, em média, 70 quilômetros por hora. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lá. Ah, professor, quer dizer que o cara andou de moto o tempo todo com essa velocidade? Até seria possível, apesar de ser um pouco provável, tá? Então pode ser que em algum trecho ele acelerou mais, aumentou a velocidade, e em outro trecho ele teve que reduzir a velocidade, certo? Só que aí a gente não está falando de velocidade instantânea, nós estamos falando de velocidade média. Então, olhando para a velocidade média, eu tenho que simplesmente pegar o quanto que ele andou, total, e dividir pelo tempo que isso levou. E aí vai me dar o quê? Uma média da velocidade, uma velocidade média. Vamos nessa, pessoal? Então aqui, ó, vou ter essa equação. Velocidade média vai ser o quê? A distância total percorrida dividida pelo seu tempo gasto para o percurso. Aí uma equação bem simples, ó. Vm, velocidade média, vai estar o quê? Metros por segundo ou quilômetros por hora, né? Dividido aí igual aqui, deslocamento, metros, e aqui o tempo em segundos. Então vamos lá, pessoal. Questão 3. Um automóvel percorre uma distância de 150 km, desenvolvendo nos primeiros 120 km uma velocidade média de 80 km por hora. Ah, olha só. Então a distância total é 150. Só que ele andou em duas partes, né? Ele andou em duas etapas. A primeira etapa ele andou um pedaço aqui, ó, 120 km. Com qual velocidade? 80 km por hora. E nos 30 km restantes, ou seja, a segunda etapa do movimento, ele foi com outra velocidade. Ele foi com 60 km por hora. E aí a pergunta é, qual foi o tempo total de viagem? Então, assim, esse é aquele tipo de questão em que ele fala assim, ó, ele andou isso aqui tudo aqui, ó, andou esse pedaço todo. Só que ele não andou com a mesma velocidade. Uma parcelazinha aqui, ele foi a 80, então ele foi mais rápido. Aí na segunda parte ele andou um pouquinho mais devagar, ele foi a 60 km por hora, tá? Aí ele fala assim, qual é o tempo total do percurso? Então é só você pensar. Vai ser um cálculo da primeira etapa, ou seja, sabendo a distância percorrida e a velocidade, eu consigo achar o tempo. Fazer o cálculo da segunda etapa, também encontrando o tempo, e no final somar os dois tempos. Vamos fazer juntos isso aí, vamos lá? Então fica assim, ó, precisamos encontrar o tempo de viagem de cada trecho, né, separadamente. Então vamos lá. Velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo. Eu posso reescrever essa equação assim, o tempo percorrido vai ser a distância dividido pela velocidade média. Então, no primeiro trecho, ele andou 120 km a 80 km por hora. Dividiu, deu o quê? 1,5, ou seja, 1h30. Foi o tempo necessário para o primeiro percurso. Já no segundo trecho, ele andou o quê? 30 km. Com qual velocidade? 60 km por hora. Dividiu, dá o quê? 0,5 hora, também conhecida como meia hora. Então, o tempo total vai ser o quê? A soma do tempo, né, dos dois trechos, logo, do percurso total, ele levou 2 horas. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos ter o quê? No caso da queda livre, né, você vai ter o quê? A sua variação de posição ou deslocamento vai ser igual à sua velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o seu tempo ao quadrado, tá? E aí, nesse caso, se a velocidade inicial for 0, eu vou ter uma equação muito mais simples aqui, ó. Eu vou ter esse deslocamento igual a 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado. Posso também escrever uma equação aqui onde o tempo não aparece, a equação de Torricelli. Vai ser o quê? Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? E nesse caso, se a velocidade inicial for nula,
a expressão fica muito mais simples, né? Velocidade final ao quadrado igual 2 vezes aceleração vezes deslocamento. E ainda eu posso ter uma função horária da velocidade aqui, ó. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais aceleração vezes tempo. E nesse caso, se ele parte do repouso, ó, vai ter a equação mais simples. Velocidade final igual aceleração vezes tempo. Então vamos lá, hora de recuperar. Questão 4. Calcule a aceleração média que aumenta a velocidade de 2 metros por segundo para 10 metros por segundo em 4 segundos. Então essa questão aí, pessoal, dá uma olhada aqui, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, como fica? Essa questão aí, ela é assim, ó. Vamos lá, aqui, ó. Ela te dá uma velocidade inicial, quanto? 2 metros por segundo. Ela te dá uma velocidade final, quanto? 10 metros por segundo. Ah, professor, então ele aumentou a velocidade, exatamente. Em quanto tempo foi que ele aumentou a velocidade? 4 segundos. E aí ele está pedindo o quê? A aceleração. Então, para calcular a aceleração, tá fácil, né? É só tu pegar o quê? Velocidade final menos velocidade inicial e pegar essa variação aí e dividir pelo tempo. Vamos lá, pessoal? Então fica assim, ó. A aceleração, ó, igual a variação da velocidade dividida pelo tempo. Então, ó, velocidade final quanto? Ó, 10. Velocidade inicial quanto? 2, né? Dividido pelo tempo. Qual foi o tempo? 4. Então, 10 menos 2 dá 8. Tá? E 8 dividido para 4 vai te dar o quê? 2 metros por segundo ao quadrado, que vai, ó, condizer com a nossa letra B. Tudo bem? Ainda na aula 15.1 falamos de queda livre, aceleração da gravidade e equação da queda livre. Então, assim, esse tratando da queda livre, vamos lá, pessoal. Esse tratando da queda livre, entenda que todo o corpo está sujeito a mesma aceleração, tá? Todo o corpo, quando está em queda livre, está sujeito à mesma aceleração, tá? Então, assim, havia pensadores que inicialmente teorizaram que corpos mais pesados iriam cair mais rápido, né? Ah, então uma bola de boliche vai cair mais rápido do que uma bola de basquete. Era um pensamento antigo. O pensamento atual, né, o pensamento que é válido hoje é saber que qualquer corpo, quando está em queda livre, está sujeito à aceleração da gravidade, ok? Então, soltou um corpo mais pesado e um mais leve, eles estão sujeitos à aceleração da gravidade. Agora, eventualmente, se um chegar antes do que o outro, aí existe um fator chamado resistência do ar, tá? Mas eliminando o ar numa condição de vácuo, né? Não tem ar para dar resistência à queda. Então, numa condição de vácuo, você solta ali uma bola de boliche e um conjunto de penas, elas vão cair juntos e chegarão ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal? Então, na queda livre, olha só. Para um corpo que está sendo jogado de baixo para cima, um lançamento aí vertical para cima, ele está indo contra a gravidade, ou seja, ele vai desacelerar, certo? Agora, um corpo que está caindo, né, no sentido da gravidade, ele vai acelerar, ou seja, contra a gravidade ela diminui a velocidade. A favor da gravidade ela vai aumentar a velocidade. Ok, aí nesse caso a resistência do ar é considerada nula, tá? Ou seja, o ar não vai interferir. A aceleração vai ser a da gravidade, que vai ser o quê? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? A velocidade, nesse caso da queda livre, vai ser o quê? Velocidade final igual velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. E olha só, também teremos uma equação da sua variação de posição aqui, ou deslocamento. Vai ser quem? Velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. E ainda teremos a mesma equação ali que foi mostrada anteriormente, que é a de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado, igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, ó. Questão 5. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional. Aí ele dá um valor aproximado aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade 10 metros e por um ponto B com velocidade 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é D. Então vamos lá. Nesse caso aqui, como ele deu velocidade final e inicial, eu vou utilizar a equação de Torricelli, tá? Ele não mencionou o tempo. Então fica assim, velocidade final 50, então 50 ao quadrado.
igual, velocidade inicial, 10, vai ser 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é exatamente o que ele quer, tá perguntando, é exatamente o que ele quer saber, tá? Então, desenvolvendo aqui, ó, 50 ao quadrado é 50 vezes 50, vai dar o quê? 2.500. 10 ao quadrado vai ser o quê? 10 vezes 10, que dá 100. Vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 10, deu 20, pronto. Aí agora, esse 100 que está do lado direito da equação vai para o lado esquerdo. Então ficou 2.500 menos 100, trocou o sinal, tá? Fiz a subtração, deu 2.400. Esse 20 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 2.400 dividido para 20. E aí vamos obter o quê? 120 metros, o que condiz aqui, ó, com a letra C. Tudo bem, pessoal? Condiz com a letra C. Então, olha só. Agora, vocês vão fazer a recuperação, né? A avaliação de recuperação. Desejo uma boa prova, pessoal. Tchau, tchau.